Olá amigos, aqui é Cleron Andarilho, trazendo notícias novamente que você não vai ver na maioria dos sites. Aqui eu só trago a verdade, nada mais que a verdade, nada além da verdade, porque ninguém me pagou para mentir ainda. Então vamos lá. Falando sobre Acólito, a nova série de Star Wars, eu recebi uma mensagem aqui de Alan Nin, da Film Threat. Para quem não conhece esse cara, ele é o editor-chefe da Film Threat, que é um site que fala sobre filmes e séries, e ele é membro da Critic Choice Award, né, que é o grupo de críticos. E por ter essas vantagens, ele consegue. Ele é chamado para séries ou filmes passarem antes de irem para o cinema para o público geral. Obviamente, toda vez que ele faz isso, ele não pode falar muita informação sobre a série. Ele assina o que eles chamam de NDA, Non-Disclosure Agreement, que quer dizer que durante um certo tempo ele não pode falar nada exatamente do plot da série, ele não pode dar realmente a nota dele, assim. Não pode falar muito sobre a série, né? Mas ele disse aqui o suficiente para nós. Veredito final sobre Acólito. E ele fala: o terceiro episódio de Acólito finalmente matará Star Wars para a grande maioria dos fãs pré-Disney Star Wars. Com base nos comentários recentes da Lucasfilm, eles concordam com isso. Basicamente que o que ele quer dizer é que 100% dos fãs de Star Wars pré-Disney não vão gostar. Vai matar para sempre o Star Wars do George Lucas. Agora que entra a parte do rumor que eu acho que eu estou certo que eu ouvi falar. Parte da história, eles vão pegar a parte de uma história de um livro obscuro do universo expandido, onde Luke, Leia e Han Solo encontram 3 entidades da força. Eu não lembro o nome do livro, mas eu lembro mais ou menos da história. Essas 3 entidades da força eram a filha, o filho e o pai. Eles representavam aspectos diferentes da força e o pai representava o equilíbrio. Pelo que vai acontecer no Acólito, eles vão mostrar que a força sempre foi uma mulher e que ela estava presa pelo patriarcado da força e tem que se libertar desse machismo opressor. E a força é mostrada como algo que não tem bem nem mal, etc, etc, etc. O que é contra o que o George Lucas falou. O que o George Lucas falou em entrevistas e mostrou é que a força na série é basicamente Deus. Eu sei que você pode não ser religioso, eu também não sou religioso, mas é a criação do cara, não pode discutir isso. O que acontece também é o seguinte, ele, apesar dele considerar a força Deus, ele nunca entrou em detalhes dessas coisas. Quem escreveu o livro na época fez a trindade, né, como se fosse a trindade cristã. Mas a força sempre tinha um lado negro, né, o lado sombrio, e o lado da luz, o bem e o mal. Sempre foi uma batalha entre o bem e o mal. Porém, nos últimos tempos, você vê os atores de Acólito dizendo: Star Wars é legal que não tem bem ou mal, é só pontos de vista diferentes. Aí já começou a pista, que eles querem fazer a mesma coisa, onde o lado escuro, né, do Darth Vader, do Império, na verdade são os caras bons. O Darth Vader, o Darth Sidious, aquele cara que matou bilhões, destruiu planetas. Na verdade, ele era só incompreendido. Né? O lado sombrio, na verdade, é só incompreendido. Ele, na verdade, é o bem. E os Jedi é que são os verdadeiros maus da história. Bem, se você duvida, bem, só pegar aqui, ó. Screen Rant, próximo Star Wars showrunner, confirma que a Disney está se afastando da ideia de George Lucas. E depois, a Acólito da Disney mudará a forma como você vê o lado negro de Star Wars. Que foi exatamente o que eu falei aqui. E eles falam aqui, próximo programa de Star Wars mudará o que saberemos sobre a força. Ou seja, as pistas estavam lá. E é por isso que o George Lucas falou recentemente: fui eu realmente que sabia o que era Star Wars, quem realmente conhecia esse mundo, porque há muito nele. A força, por exemplo, ninguém entendia a força. E ele fala que os 9 filmes de Star Wars perderam de vista o que é a força. É por isso que ele falou exatamente isso. É porque ele deve ter visto o Acólito e deve ter pensado: eles destruíram toda a minha ideia da força de Star Wars. E, finalmente, Kathleen Kennedy ganhou, destruindo completamente todos os legados de George Lucas. E eu tenho quase certeza que South Park vai fazer um episódio disso. Ele vai fazer um episódio zoando com a Disney e Kathleen Kennedy de novo, com certeza. Mas
Bem, só para dizer que eu avisei, eu sabia que isso ia acontecer, e eu avisei lá atrás, várias vezes quando eu falei isso. Disney Star Wars não é Star Wars. Star Wars morreu e Disney o matou. Se você acredita nisso, se você realmente percebeu isso, se você finalmente acordou e notou isso, meu amigo, bem-vindo à rebelião, porque a Disney é o império. E a gente se vê outro dia.